Quando eu tinha 15 anos, comecei a namorar com Carolina, que morava a apenas 2 quarteirões da minha casa. Morávamos em uma área tranquila e segura de classe alta, onde as ruas eram calmas e silenciosas. A relação era boa, e eu costumava caminhar até a casa dela quase todas as noites, principalmente quando não tinha nada para fazer. Era uma quinta-feira quando eu decidi fazer essa caminhada, já no final da noite. Não havia uma hora específica para eu voltar para casa, então não me importava com o horário. Enquanto caminhava, comecei a perceber algo estranho. Ao meu redor, um barulho sutil me chamou a atenção. Era como se algo estivesse andando atrás de mim. Na primeira vez que ouvi, parecia o som de um arbusto sendo sacudido. Virei a cabeça rapidamente, mas não parei de andar. A rua estava deserta, e pensei que fosse algo sem importância, então apenas aumentei o passo. Ao virar a esquina para o próximo quarteirão, o som se repetiu, desta vez mais alto e claro, o estalo de um galho ou graveto. Parei imediatamente e me virei, mas, mais uma vez, não vi nada. Apenas a rua vazia e os arbustos ao longo da calçada, que separavam as casas. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Não parecia haver ninguém ali, e os arbustos continuavam imóveis, como sempre. Eu já estava começando a ficar inquieto, mas resolvi continuar. Chegando mais perto da casa de Carolina, outro barulho surgiu, agora mais parecido com passos rápidos, leves. Eu não parei, mas dessa vez, a sensação de que algo não estava certo se intensificou. Olhei por cima do ombro, mas, de novo, nada. Só vi a casa da Carolina à frente, o que me deu uma sensação de segurança. Então liguei para ela, contando sobre os barulhos e como eu estava começando a ficar assustado. Fui caminhando lentamente até a entrada da garagem dela e vi a janela do quarto dela no andar de cima. Ela estava lá, acenando para mim. Enquanto eu falava com ela ao telefone, ela me perguntou, com uma voz de surpresa, quem era aquele cara logo atrás de mim. Eu me virei rapidamente, para meu horror, vi um homem adulto, andando a apenas 3 metros de distância. Gritei e comecei a correr em direção à porta da casa dela. Bati com força, tentando abrir, mas o homem me agarrou. Ele me tentou colocar em um tipo de mata-leão, mas, por alguma razão, acabou me soltando e fugiu rapidamente, sem dizer uma palavra. Quando Carolina ouviu o barulho, sua mãe abriu a porta, com uma expressão de consternação no rosto. Eu estava completamente sem fôlego e senti meu coração batendo descontroladamente. Carolina correu até mim, e sua mãe me deixou para dentro. Ela trancou a porta e me abraçou, perguntando o que havia acontecido. Eu, ainda sem fôlego, contei rapidamente sobre o que havia acontecido e sobre o homem que me tinha seguido. Carolina imediatamente foi ligar para a polícia e alertar sobre o homem perigoso que estava circulando pela cidade. Eu estava tremendo de medo, mas ainda aliviado por estar dentro de casa. Por questões de segurança, a mãe de Carolina insistiu que eu passasse a noite por lá, e assim fiz. Ela me levou de volta para minha casa no dia seguinte, mas a experiência ainda me assombrava. Nunca soube o que aquele homem queria ou quem ele era, mas a sensação de estar sendo seguido por alguém de maneira tão ameaçadora ficou gravada em minha mente. Apesar de tudo, fico grato por ter chegado ao tempo na casa de Carolina e ter encontrado segurança. Era uma noite tempestuosa e cheia de trovões. Todos em casa estavam fazendo suas próprias coisas. Meus pais assistiam a um programa de comédia na sala, minha irmã estava no andar de cima, jogando videogame, e eu estava no meu quarto, deitado, assistindo TV. Eu sempre gostei das noites de tempestade como aquela, pois a sensação da chuva batendo nas janelas e o som dos trovões me deixavam tranquilo. Estava relaxado até que, de repente, ouvi um estrondo vindo da janela do meu quarto. Levei um susto, pulei da cama e fui olhar para fora. No entanto, a quantidade de chuva que cai era tão intensa que o rosto da pessoa do lado de fora ficou embaçado. Fiquei ali parado, observando, até que a figura começou a bater na janela, como se estivesse tentando me chamar. Ele parecia desesperado, gritando por socorro. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas, então, decidi abrir uma janela, apenas uma fresta, para tentar entender o que estava acontecendo.
Foi então que ele falou, com uma voz abafada pela chuva, que estava machucado e precisava de ajuda. Eu, tentando ouvir com mais clareza, quis saber o que estava acontecendo. A chuva estava tão forte que quase não conseguia entender, então pedi para ele dar a volta e vir até a frente da casa. Em pânico, corri para a sala de estar, onde meu pai estava, e contei sobre o homem na janela. Falei que ele parecia angustiado, gritando por socorro. Mal terminei de falar, surgiram batidas e gritos de socorro, dessa vez vindos da porta da frente. Meu pai, preocupado, estava prestes a abrir a porta, mas eu o segurei, dizendo que não tinha certeza se era uma boa ideia. Foi quando o telefone tocou. Na tela, o identificador de chamadas mostrava o nome de um dos nossos vizinhos. Meu pai correu para atender, e, ao ouvir o que ele estava dizendo, percebeu que algo estava errado. Ele soltou um não, algo que me deixou com um nó no estômago. Meu pai desligou o telefone rapidamente, com um semblante tenso, e disse para ficarmos longe da porta. Ele não explicou o motivo, mas logo foi até a janela da sala e espiou pela cortina, olhando a varanda da frente. Quando ele voltou, disse que havia visto um homem agachado, batendo na porta e segurando uma ferramenta grande e afiada, talvez um machado ou uma faca. Meu pai falou pela porta da frente, dizendo ao homem que fosse embora, antes que a polícia chegasse. Em seguida, meu pai ligou para a polícia, relatando a situação. A tensão na casa era palpável, e todos estávamos em silêncio, esperando. Por um tempo, o homem na porta não fez mais barulho, e, finalmente, ele desapareceu na escuridão da noite. Quando meu pai estava ao telefone com outro vizinho, soubemos que esse vizinho tinha visto o homem, que estava remexendo no galpão dele. Ele tinha saído de lá com um grande machado, e, aparentemente, estava em busca de algo mais. No dia seguinte, a polícia encontrou o homem vagando pelas ruas, visivelmente fora de si. Ele foi levado para a delegacia, e, alguns dias depois, o caso apareceu no jornal. O homem havia estado perto de várias casas e parecia completamente descontrolado, colocando todos em risco. O jornal relatou a situação e informou que ele havia sido detido e levado para avaliação psicológica. A sensação de medo e tensão daquela noite ficou gravada em minha memória. Mesmo morando em uma área tranquila e segura, nunca imaginei que algo tão perigoso pudesse acontecer ali, bem ao nosso lado. Graças à ação rápida do meu pai e da polícia, a situação foi contornada sem maiores consequências, mas, até hoje, não sei o que teria acontecido se não tivéssemos sido cautelosos. Quando eu era jovem, numa noite tranquila, estava sentado na sala de estar assistindo ao meu desenho animado favorito. A televisão estava bem alta, mas, apesar disso, ouvi minha mãe chamando meu nome lá de baixo. A princípio, pensei que fosse apenas o som da TV me enganando, então chamei de volta, mas ela não respondeu. Fiquei achando que talvez ela não pudesse me ouvir, já que a TV estava muito alta e a casa era um pouco grande, com cômodos distantes. No entanto, algo me fez prestar atenção novamente, e, para minha surpresa, ouvi minha mãe me chamar novamente, mais alto e mais claro. A voz parecia vir de baixo, do porão. Confuso, e com um pouco de medo, decidi ir até lá para ver o que estava acontecendo. Levantei-me do sofá, desliguei a TV e comecei a andar até as escadas que desciam para o porão. As luzes estavam apagadas e, enquanto eu descia, o ambiente parecia ainda mais escuro e silencioso. Eu chamei minha mãe, mas não obtive resposta. Fiquei parado ali, no meio das escadas, sem saber o que fazer. Minha mãe não estava ali embaixo, nem em lugar algum que eu pudesse ver. O que me deixou ainda mais desconfortável foi que a voz dela parecia ter vindo do fundo do porão, mas agora que eu estava mais perto, não havia ninguém lá. Eu olhei para a escuridão completa no fundo das escadas, uma sensação estranha tomando conta de mim. Comecei a subir novamente, mas antes que eu chegue ao topo da escada, ouvi a voz da minha mãe mais uma vez, dessa vez chamar meu nome novamente, mas de forma mais urgente, como se estivesse bem lá embaixo. Eu congelei por um momento, o medo me invadiu com uma intensidade que eu não sabia explicar. Olhei para a escuridão do porão e, por um instante, não consegui me mover. O que estava acontecendo? Eu sabia que minha mãe não poderia estar ali,
mas a voz era dela, inconfundível. Sem pensar, corri de volta até o topo da escada, apaguei a luz que estava acesa e desci mais um pouco, só para dar uma espiada. Olhei para o porão mais uma vez, mas não vi nada além da escuridão. Nada. Sem sombra, ninguém. Foi então que uma onda de terror me tomou por completo, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Com o coração disparado, comecei a subir as escadas rapidamente, praticamente chorando. Eu estava desesperado, não entendi o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. Quando finalmente cheguei ao topo, onde as luzes estavam acesas, corri para o quarto da minha mãe, que estava no andar de cima. Ela me encontrou, assustada, vendo eu correr em direção a ela, praticamente em lágrimas. Eu gritei para ela que algo estava chamando meu nome lá de baixo, e que a voz soava exatamente como a dela. Minha mãe parecia um pouco confusa, talvez tentando entender o que estava acontecendo. Ela me garantiu, de forma calma, que não havia ninguém que me chamasse. Ela me jurou que não estava lá embaixo e que eu provavelmente tinha ouvido alguma coisa na minha cabeça ou me confundido com a TV. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Não era possível que eu tivesse imaginado tudo aquilo. A voz tinha sido tão clara, tão real. Para tentar me enganar, minha mãe decidiu descer até o porão para verificar por conta própria. Eu continuei lá em cima, esperando, mas a sensação de pânico não estava passando. Ela voltou alguns minutos depois, dizendo que não havia nada no porão, mas, apesar de suas palavras, eu não me senti melhor. O medo ainda estava em mim, e algo me dizia que havia algo errado em casa. Minha mãe tentava me distrair, provavelmente não acreditava totalmente no que eu estava dizendo. Eu era apenas uma criança, e ela não via razão para se preocupar com aquilo. Mas, para mim, era real, eu sabia que não estava louco. Lembro-me de olhar para ela e tentar explicar de novo o que tinha ouvido, mas as palavras não faziam sentido para ela. Ela apenas tentou me fazer entender que tudo aquilo poderia ser fruto da minha imaginação, ou até um truque da casa velha, com suas portas rangendo e os ventos que sopravam pela noite. Ela me abraçou, me enganou, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Naquela noite, permaneci com os olhos abertos, ouvindo cada som estranho da casa e tentando entender o que havia acontecido. Eu sabia que o que tinha ouvido não era um truque da minha mente, mas ninguém mais parecia acreditar. No entanto, o mistério desse chamado nunca me deixou em paz, e, à medida que crescia, muitas vezes me peguei pensando naquela noite, tentando entender se a voz realmente era da minha mãe ou se havia algo mais ali, algo inexplicável. Aquela experiência me marcou profundamente. Mesmo que eu não tenha respostas completas, sabia que o que ouvi não poderia ser ignorado. De alguma forma, a sensação de ter sido chamada daquela maneira, com uma voz tão familiar, ainda me perturba até hoje. Quem ou o que estava no porão naquela noite? E por que exatamente a minha mãe foi mencionada? Perguntas que, por mais que eu tente, nunca consegui responder completamente. A única certeza que tenho é que, naquela noite, algo estranho aconteceu, algo que foi muito além de uma simples coincidência. Recentemente, meu avô me contou uma história que me deixou inquieto. Era sobre um cavaleiro que costumava passear com seu cachorro, um pequeno vira-lata chamado Toninho, que ele havia batizado em homenagem a um amigo querido que havia falecido. Meu avô vivia em uma fazenda afastada, a cerca de 2 horas de distância de nossa casa, com sua esposa Maria, com quem se casou há 15 anos. Não acontecia muita coisa por lá, a vida era simples e tranquila. Todos os dias, Maria levava Toninho para passear de manhã, e meu avô a levava para a caminhada noturna, sempre ao pôr do sol. Uma noite, enquanto passava com o cachorro pelo caminho de terra habitual, que seguia ao longo da floresta que cercava sua propriedade, meu avô teve uma experiência que ele jamais esqueceu. Ele caminhou tranquilamente, aproveitando o silêncio da fazenda e a companhia de Toninho, quando passou por outra pessoa na trilha. Toninho, como sempre, latiu e puxou a coleira instintivamente, algo que todo cachorro faz ao se deparar com um estranho. Meu avô cumprimentou o homem, que estava com um grande capuz cobrindo a cabeça, mas o estranho não respondeu, continuando a caminhada sem nem mesmo piscar. Estranho,
mas nada fora do comum. Ele e o cachorro acompanharam o passeio, mas, à medida que se afastaram, meu avô percebeu que Toninho não parava de olhar para trás e de latir, como se ainda estivesse desconfiado do estranho. Mas ele seguiu na frente, acreditando que o cachorro logo se cansaria. No entanto, quando olhou novamente, viu que Toninho estava latindo e correndo atrás de algo. Ele se virou para ver o que era e ficou surpreso ao perceber que o estranho com o capuz estava parado atrás de uma árvore, observando-o. O sentimento de desconforto cresceu em meu avô. Embora estivesse ciente de que, em sua idade, a velocidade não fosse sua maior aliada, ele decidiu acelerar o passo, querendo sair daquela situação. Meu avô sempre carregava um spray de pimenta no bolso do casaco, para o caso de precisar se defender de algo inesperado. Ele o fez imediatamente, decidiu manter a calma e garantir sua segurança. Mas antes que ele pudesse virar completamente, meu avô percebeu as folhas secas sendo pisadas bem atrás dele, quase ao alcance de sua mão. O coração dele disparou. Quando tentou reagir, sentiu algo quente e forte cobrindo sua boca e seu nariz. Era uma mão enluvada, impedindo-o de gritar ou respirar, e, por um momento, ele ficou completamente paralisado de medo. Ele sabia que a situação estava se tornando muito séria. Foi então que ouviu os latidos desesperados de Toninho. O cachorro estava mordendo o estranho, tentando ajudá-lo, e os latidos e os ataques talvez tenham sido o que fez o homem afrouxar um pouco o aperto sobre meu avô. Aproveitando a brecha, meu avô, com muito esforço, conseguiu puxar o spray de pimenta do bolso do casaco. Ele apertou o spray várias vezes, sem pensar em mais nada, apenas em se salvar. Ele borrifou o spray pelo menos 10 vezes, até que, finalmente, o homem que o estava segurando soltou-o, gritando de dor. Aproveitando a oportunidade, meu avô correu o mais rápido que conseguiu para voltar para casa, sentindo o ar pesado e difícil de respirar por causa da agressão sofrida. Quando chegou em casa, a adrenalina ainda estava alta, mas, felizmente, ele estava ileso, embora abalado. A primeira coisa que fez foi pegar o telefone e ligar para a polícia, relatando o que havia acontecido. Depois de algum tempo, meu avô e Maria ouviram sobre a captura do homem nos jornais da cidade. A polícia o encontrou vagando pelos arredores da fazenda, completamente desorientado e ferido pelos efeitos do spray de pimenta. Embora meu avô tenha ficado bem, o susto e a tensão daquela noite permaneceram com ele por muito tempo. Ele me contou a história com uma certa tristeza no olhar, como se ainda estivesse tentando entender o que aconteceu e o que poderia ter sido se ele não tivesse conseguido reagir a tempo. Toninho, que sempre foi um cachorro amigável e carinhoso, mostrou ser mais do que um simples animal naquela noite. Ele foi uma verdadeira heroína, latindo e atacando o homem até que meu avô conseguiu se defender. Para nós, a história de meu avô é uma lembrança da fragilidade da segurança, mesmo em áreas mais tranquilas e isoladas. Nunca se sabe o que pode estar esperando na escuridão, mesmo quando você está rodeado por aquilo que parece ser um lugar seguro. No final, a coragem e a rapidez de meu avô, somadas ao instinto protetor de Toninho, salvaram a noite. Mas, como ele mesmo disse, nunca se pode ter certeza de que está realmente seguro, e aquela noite ficou gravada na memória dele para sempre. Eu cresci em São Paulo durante os primeiros 14 anos da minha vida, e nosso bairro não era o melhor, especialmente porque era uma área onde alguns traficantes residiam. Crescer ali não era fácil, mas de algum modo nos acostumávamos com a tensão no ar. Meu melhor amigo, a quem sempre chamei de Mauro, morava 2 casas para baixo de mim. Tínhamos outros amigos, é claro, mas muitas vezes éramos só nós dois. Geralmente andávamos de bicicleta juntos pela cidade ou jogávamos videogame, fazendo coisas simples de crianças. Uma noite, quando tínhamos 12 anos, decidimos sair para mais uma de nossas aventuras. Estávamos andando de bicicleta pela rua quando, sem mais nem menos, tivemos a ideia de visitar uma casa abandonada. A casa estava desabitada há muitos anos, e ninguém nunca se interessou em comprá-la por algum motivo que as pessoas preferiam ignorar. Quando olhamos para a frente da casa, Mauro, que estava na frente, apontou para a janela do 2º andar. "Olha lá", ele disse. Eu parei minha bicicleta e empurrei um pouco mais perto da janela.
Fiquei olhando fixamente, tentando entender o que ele queria mostrar. Então, pude ver claramente uma pessoa espiando pela janela. Não consegui saber se estava nos olhando diretamente, mas era inegável que houvesse alguém ali, sentado entre as cortinas. A figura estava imóvel, como se estivesse esperando por algo, ou talvez apenas observando. Era algo muito estranho, considerando que aquela casa estava vazia há tanto tempo. Ficamos lá por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. A pessoa não se moveu. Ficamos em silêncio, nos perguntando se deveríamos simplesmente ir embora, mas algo naquela cena nos deixou curiosos. Decidimos nos aproximar mais da casa, sem saber exatamente o que esperar. Quando chegamos mais perto da entrada, percebemos que, na verdade, aquilo que vimos na janela parecia uma decoração de Halloween, uma cabeça falsa, colocada estrategicamente na janela. Um pouco aliviados, pensamos que talvez a casa estivesse sendo usada como algum tipo de local para travessuras. Mas então, à medida que pensávamos sobre isso, aconteceu que, para alguém ter colocado aquela cabeça ali, alguém teria invadido a casa recentemente. Mauro e eu, sendo as crianças travessas que éramos, tivemos a ideia de entrar furtivamente pela parte de trás da casa. Decidimos esconder nossas bicicletas na lateral, atrás de um arbusto coberto de vegetação, para que ninguém nos visse. Após nos escondermos, nos esgueiraremos para o quintal. Para nossa surpresa, a porta dos fundos estava destrancada. Quando pensamos nisso, não parecia tão estranho assim, já que a casa parecia ter sido invadida recentemente. Entramos com cautela, tentando não fazer barulho. Não queríamos acender as luzes e correr o risco de ser visto. Estava escuro lá dentro, mas não era uma escuridão total, então conseguíamos nos mover com alguma facilidade. Começamos a andar pela casa, e nossa primeira parada foi a sala, onde queríamos dar uma olhada mais de perto naquela cabeça falsa na janela. Mas assim que entrei na sala, o cheiro era insuportável. Um cheiro forte e pútrido tomou conta de minhas narinas. Olhei para a cabeça, peguei-a do parapeito da janela e, no momento em que a ergui, deixei-a cair no chão. O que aconteceu a seguir fez meu sangue gelar. Não era uma cabeça falsa. Era uma cabeça humana verdadeira. Fiquei paralisado por um segundo, sem conseguir acreditar no que estava vendo. E, para piorar, um líquido escuro começou a escorrer do fundo da cabeça, cobrindo o chão ao redor. Era sangue. A sensação de pânico tomou conta de mim, e olhei para Mauro. Seus olhos estavam arregalados de medo, e nós dois nos entreolhamos em silêncio, sem saber o que fazer. De repente, ouvimos rachaduras no teto, bem acima de nossas cabeças, como se alguém estivesse se movendo lá em cima, nas escadas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a única coisa que consegui pensar foi em sair dali o mais rápido possível. Nós dois corremos para a porta dos fundos e, sem olhar para trás, fomos até nossas bicicletas. Com o coração batendo forte no peito, pedalamos o mais rápido que podíamos, sem nem pensar no que acabamos de testemunhar. Quando chegamos em casa, ofegantes e assustados, descobrimos que a cabeça que encontramos na casa era de uma vítima dos traficantes da área. Aparentemente, a cabeça foi deixada ali como uma espécie de mensagem. Ninguém sabia ao certo a história completa, mas todos suspeitavam que quem deixou a cabeça na casa ainda poderia estar por perto, o que nos deixou ainda mais aterrorizados. Algum tempo depois, um incidente ainda mais estranho aconteceu. Um homem bateu à porta da minha casa por volta das 10 horas da noite. Quando minha mãe foi atender, ele começou a falar sobre como estava abrindo um novo negócio e perguntou se ela gostaria de produtos feitos nos Estados Unidos. Ele entregou a ela um recipiente como amostra e, em seguida, abriu uma minivan para pegar algo que chamou de um aspirador de pó. O que minha mãe viu dentro da van, no entanto, foi algo completamente diferente. Havia mais 5 homens lá dentro, todos com uma expressão séria e nada amigável. Nesse momento, minha mãe me pediu para correr e pegar o telefone. Eu não tinha um telefone fixo, então fui procurar uma faca na cozinha, me posicionando na esquina da casa, apenas esperando. Ela jogou o recipiente para fora e disse aos homens para saírem de sua propriedade imediatamente, avisando que ligaria para a polícia.
Os homens, percebendo que minha mãe não estava disposta a cooperar, arrancaram com o carro da garagem e nunca mais apareceram por lá. Ficamos com a sensação de que algo muito estranho e perigoso estava acontecendo no bairro. Embora nunca tenhamos certeza de que aqueles homens estavam fazendo, sabíamos que a tensão em nosso bairro era cada vez mais insustentável. Aquelas duas experiências, a casa abandonada e a visita dos homens misteriosos, nos marcaram profundamente e nos fizeram entender que, às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer história de terror que você ouça. Desde que eu me conheço por gente, sempre fui fascinado por esportes radicais. Cresci praticando atividades como alpinismo, parapente, mergulho, mas o que realmente me fazia sentir vivo era pular de paraquedas. Nas temporadas, pelo menos 10 vezes ao ano, eu estava pulando de paraquedas, às vezes sozinho, às vezes com amigos. Mas, naquela viagem em particular, foi meu amigo Cláudio quem se dispôs a me acompanhar para o norte do estado, onde planejávamos acampar e explorar as áreas fora dos limites das pousadas tradicionais. Chegamos lá após 3 horas de viagem e uma boa dose de energético, até que encontramos uma área isolada, perfeita para acampar. Estacionamos meu caminhão no final de uma estrada que parecia boa, cercada por colinas e árvores densas. Descarregamos os equipamentos, incluindo o material de camping, e seguimos em direção a um terreno mais plano, uns 400 metros de caminhada. Era um esforço grande para carregar tanto peso, mas valia a pena. Encontrei um lugar ideal para montar uma barraca, logo aos pés de uma das colinas, e começamos o processo de acampamento. Quando terminamos, nossa prioridade foi explorar a área ao redor. Subimos pela colina para se familiarizar com o terreno. Cláudio e eu fizemos uma boa quantidade de caminhada. No entanto, à medida que o dia avançava, começamos a nos distanciar mais um do outro. Eu desci por uma colina maior e acabei me perdendo de vista, presumindo que Cláudio acabaria me encontrando mais tarde, ou simplesmente me encontraria no acampamento. Peguei o telefone para tentar entrar em contato com ele, mas não obtive resposta. Eu estava sozinho agora. Enquanto me dirigia para o fim da colina, comecei a me preocupar. Então, fui surpreendido por outro campista. Ele estava atrás de mim, usava máscara e estava com uma mochila laranja. Ele parecia amigável e logo me disse sobre as melhores colinas e se eu estava acampando na área. Depois de um breve bate-papo, ele revelou que ele e sua esposa estavam tentando encontrar um bom lugar para montar o acampamento e perguntou se eu poderia ajudá-los. Embora não estivesse muito animado para fazer a caminhada de volta até o acampamento, senti que era minha obrigação ser um bom samaritano, então concordei em acompanhá-lo. Peguei o telefone novamente e sinalizei que estava retornando ao acampamento. O homem me seguiu, e a conversa continuou enquanto subíamos pela colina. Mas, em determinado momento, comecei a perceber uma coisa estranha no telefone. Alguém estava tentando falar comigo, mas a conexão estava ruim, e não havia nada que eu pudesse fazer para resolver. Mantive a caminhada, tentando ignorar a sensação desconfortável que se formava no ar. Quanto mais eu olhava para o homem atrás de mim, mais eu sentia que algo estava errado. Sua postura parecia tensa, e algo em sua mochila me dava um pressentimento estranho. Ela parecia muito familiar, como se já tivesse visto antes, mas não conseguia identificar onde. Quando cheguei ao acampamento e parei para esperar, sorri para o homem por trás da máscara, mas, ao olhar para ele, percebi que não era nada natural. Algo no seu comportamento me assustava. Antes que eu pudesse perguntar onde estava sua esposa, o homem começou a se aproximar de mim de maneira repentina, acelerando o passo, como se estivesse se preparando para algo. Eu entrei em pânico e me apressei para dentro da barraca, tentando encontrar uma pistola sinalizadora na minha bolsa. O homem me alcançou antes que eu pudesse reagir e, de repente, agarrou minha perna. Uma sensação de formigamento percorreu meu corpo intensamente, como um choque elétrico, seguido por uma ardência profunda. Gritei de dor ao tentar me soltar, finalmente encontrando o sinalizador e disparando-o para fora da barraca. O homem recuou imediatamente, mas o pior já havia acontecido. Foi quando eu vi, uma faca estava cravada profundamente em minha perna. A dor era insuportável,
mas consegui ainda assim manter a calma o suficiente para exigir que o homem me dissesse onde estava meu amigo. Ele respondeu com rapidez, dizendo que Cláudio estava perto da colina, onde o havia encontrado. Antes que eu pudesse reagir, o homem fugiu rapidamente, aproveitando a oportunidade enquanto eu estava ao telefone, solicitando resgate. Eu estava sozinho agora, sentindo a dor pulsante da facada enquanto a sensação de frio começava a se intensificar. O único som que eu ouvia era o vento e o sangue batendo em meus ouvidos. Eu sabia que precisava de ajuda urgente, mas estava completamente exposto no acampamento, sem poder fazer muito além de esperar. O tempo parecia se arrastar até que, finalmente, o som reconfortante de um helicóptero de resgate ecoou por cima de mim. Com a última força que me restava, eu disparei o sinalizador, esperando que alguém o visse. O helicóptero finalmente pousou e eu fui resgatado. Depois de ser levado para o hospital, a situação começou a ficar clara. Foi quando encontraram Cláudio, deitado na neve. Ele também estava inconsciente e havia sido ferido, tendo sido machucado na perna, mas estava vivo. Durante a confusão, ele tentou me comunicar pelo telefone, mas a conexão estava ruim. A última coisa que ele sabia era que eu estava em perigo. Nós dois fomos levados ao hospital, mas milagrosamente, ficamos bem, apesar dos traumas. Hoje, consigo olhar para trás e pensar no quanto a experiência me mudou. Aquela noite me fez perceber que, no final das contas, às vezes as maiores ameaças não vêm de onde esperamos, e que os amigos de verdade são aqueles que, mesmo nas situações mais desesperadoras, estão lá para lutar ao seu lado. Eu morava em uma pequena cidade. O bairro onde eu vivia ficava a poucos passos do centro da cidade, perto dos bares e das agitações noturnas. Em uma noite de quinta-feira, depois de passar horas estudando para a faculdade, decidi sair para fumar um cigarro e espairecer um pouco. Levei meu livro comigo e me acomodei na varanda, sentei na escada da entrada enquanto contemplava a noite. O vento estava frio, mas agradável, e eu só queria aproveitar um momento de silêncio antes de voltar para a rotina. Foi então que vi pela primeira vez uma garota que eu nunca tinha visto antes, mas que morava no mesmo prédio que eu, no térreo. Ela estava voltando para casa depois de uma noite no centro, e seu andar trôpego indicava que ela estava bêbada. Ela parecia uma pessoa extrovertida, mas, por um momento, pensei que ela nem notasse minha presença. Ela entrou no seu apartamento e, antes mesmo de conseguir fechar a porta, um homem apareceu, como se tivesse surgido do nada, e bateu na porta dela. Fiquei surpreso, pois eram cerca de 2:30 da manhã e não era normal alguém aparecer naquele horário na casa de uma pessoa, especialmente para um simples cumprimento. Mesmo assim, continuei observando de longe, curioso sobre o que estava acontecendo. Ela abriu a porta e começou a conversar com o homem, e, para minha surpresa, eles continuaram conversando por mais de 10 minutos. Havia algo estranho na situação, e eu percebi que a garota parecia desconfortável, mas não sabia como terminar a conversa. O homem começou a fazer gestos invasivos, como acariciar o cabelo dela de maneira excessiva, mais de uma vez, e tentou se aproximar dela lentamente, como se estivesse tentando intimidar. Isso me deixou ainda mais preocupado. Decidi que precisava fazer algo. Sabia que a situação era estranha e, se algo estava errado, seria melhor que o homem soubesse que eu estava lá. Então, comecei a falar alto com meu livro, com a intenção de que ele ouvisse os comentários e soubesse que eu estava ali observando. Quando ele me viu, a conversa de repente se cortou. O homem olhou rapidamente para os lados e, de forma abrupta, saiu da porta e desapareceu na noite. Assustado com o que acabará de presenciar, liguei para a polícia e relatei o que havia acontecido. A garota foi contatada e, dias depois, fui chamada para ajudar a identificar o homem. Um desenhista foi trazido para esboçar a imagem do sujeito com base nas ordens fornecidas. Quando o esboço foi finalmente divulgado, as ligações começaram a chegar. O homem era um estuprador em série que se aproximava de garotas sozinhas, fingindo ser um taxista e oferecendo caronas após as festas. A sorte da garota foi que ela morava tão perto dos bares que ele não teve a chance de convencê-la a aceitar sua carona. Ela foi uma das poucas que conseguiu escapar de suas garras.
A história me deixou com um sentimento profundo de desconforto, mas ao mesmo tempo, sabia que o que eu fizera era o certo. Porém, essa não foi a única situação estranha que eu vivi na cidade. Naquela mesma época, tive uma experiência bizarra e inquietante que, de certa forma, me deixou mais alerta para o que estava acontecendo ao meu redor. Decidi usar um site de vendas uma vez para comprar uma mesa de ping-pong para o meu colega de quarto. Um homem havia postado um anúncio sobre uma mesa que ele queria vender, e como era um bom preço, marcou um horário para que eu fosse até a casa dele buscá-la. Eu precisei remover os bancos da minha caminhonete para que a mesa coubesse, então me preparei para a tarefa. Quando cheguei ao local, vi a porta da casa aberta e mandei uma mensagem para o homem, dizendo que estava ali. Fui até a porta e logo nos cumprimentamos. Ele parecia um pouco esquisito, mas nada demais. Era um homem de voz profunda, rouca, que me chamou para entrar e seguir até o porão, onde estava a mesa. A casa tinha um cheiro distinto, uma mistura de algodão e fumaça, nada especialmente alarmante, mas não era um cheiro que eu esperaria encontrar em qualquer casa. Seguimos até o porão, e lá estava a mesa de ping-pong, exatamente onde ele disse que estaria. No entanto, de repente ele começou a agir estranho e me disse que precisava procurar a rede da mesa. Ele subiu as escadas e me pediu para esperar no porão. Eu fiquei lá embaixo, olhando ao redor, um pouco curioso sobre o que mais poderia estar escondido em casa. Quando observei mais de perto, percebi que havia fotos emolduradas nas paredes do porão, mas todas eram fotos dele, sozinhas. Em uma delas, ele estava com um cachorro, mas, no geral, não com outras pessoas ou familiares. Algo estava fora do lugar, mas ainda assim, pensei que poderia ser algo comum. Mas à medida que o tempo passava, comecei a ficar inquieto, especialmente porque ele demorava demais para voltar. Decidi explorar um pouco mais o porão enquanto esperava. Em um canto, encontrei um armário de lavanderia, e ao me aproximar da mesa de utilidades, percebi que uma gaveta estava entreaberta. Curioso, abri a gaveta e, para meu horror, encontrei várias fotos antigas tiradas com uma câmera Polaroid. As imagens eram perturbadoras, mostravam uma garota amarrada a uma cadeira, com a boca coberta por fita adesiva. Perto das fotos, havia pastas amareladas empilhadas. Elas foram rotuladas de A a Z, mas eu não tive coragem de abri-las para ver o que estava dentro. Pânico começou a tomar conta de mim, e imediatamente peguei meu celular para tirar fotos do conteúdo da gaveta, com a intenção de mostrar à polícia. No entanto, o sinal era fraco no porão, e não consegui enviar as imagens. Foi então que percebi que algo estava realmente errado. Antes que eu pudesse pensar em um plano mais concreto, ouvi o homem descendo as escadas. Fui rápido e corri de volta até a porta para sair, mas para o meu desespero, a porta estava trancada. Ele, do outro lado, pediu desculpas e disse que a porta ficou trancada acidentalmente e que logo encontraria a chave. Sem perder tempo, examinei o buraco da fechadura. Corri de volta até a mesa de utilidades, peguei algumas chaves de fenda e, depois de muito esforço, consegui destrancar a porta. Eu não olhei para trás. Corri até meu carro e, sem hesitar, dirigi até a delegacia mais próxima. Na delegacia, mostrei as fotos que havia tirado e dei o endereço da casa. Eles iniciaram imediatamente uma investigação. Dias depois, descobri que o homem estava envolvido em um esquema de pornografia infantil na Deep Web, ganhando a vida com isso. As autoridades ainda não sabiam o que ele pretendia fazer comigo, mas estava claro que não era nada bom. Não sabia por que ele havia me trancado no porão, mas, felizmente, consegui escapar a tempo. Quando eu tinha 14 anos, uma das minhas primeiras experiências de trabalho foi como babá. Fui contratada por uma família para cuidar de um menino de 6 anos chamado Henrico. Os pais dele eram bastante simpáticos, mas como qualquer pai preocupado, deixaram algumas orientações bem específicas. O mais estranho, porém, foram as instruções que deixaram sobre o comportamento de Henrico. Eles me alertaram que ele era uma criança um pouco diferente. Diziam que se ele ficasse tenso em algumas situações, agia de maneira peculiar e, o mais incomum, tinha uma amiga imaginária chamada Agnes.
Eu tinha ouvido falar de crianças com amigos imaginários, mas o jeito como os pais de Enrico sabiam sobre isso me deixou intrigada. Eles mencionaram que Enrico se comunicava com Agnes, especialmente quando brincava com seus brinquedos, como se ele estivesse realmente conversando com outra pessoa. Foi uma tarde tranquila quando cheguei à casa de Enrico. O sol estava brilhando lá fora, mas dentro, tudo estava bem silencioso. Eu me acomodei na sala, liguei a TV e comecei a assistir a um programa de reforma de carros que passava na TV a cabo, uma dessas coisas que passavam frequentemente no início dos anos 2000. Enrico estava no chão, completamente imerso nos brinquedos espalhados pela sala. Ele estava brincando como qualquer outra criança da sua idade, ou assim parecia. Mas à medida que ele estava falando com seus brinquedos, eu descobri algo estranho. Ele constantemente se referia a uma Agnes, falando com ela como se estivesse conversando com uma pessoa real. Eu olhava para ele de vez em quando, mas não quis interromper o jogo. A situação ficou ainda mais desconcertante quando um dos brinquedos de Enrico começou a funcionar sozinho. Era um daqueles brinquedos de corrida, um pequeno cubo com uma manivela que, ao ser puxado para baixo, ativava um fundo simulado de corrida que se movia na tela. O brinquedo, no entanto, se ativou por conta própria, sem que Enrico ou eu tocássemos nele. Era um tipo de brinquedo que exigia algum esforço para funcionar, e por algum motivo, ele começou a funcionar sozinho. Olhei para Enrico, que estava no meio da brincadeira, e perguntei como aquilo era possível. Ele olhou para mim e, com maior naturalidade, respondeu que a Agnes estava brincando com ele. Aquela resposta me deixou desconcertada. Mesmo que eu saiba que crianças dessa idade muitas vezes têm amigos imaginários, o tom de voz de Enrico, a forma como ele falava com tanta naturalidade sobre Agnes, me fez sentir uma leve inquietação. Achei que talvez fosse uma coincidência, então peguei o brinquedo e o desliguei, tentando continuar o dia normalmente. A noite caiu, e eu ainda estava na casa de Enrico, esperando os pais dele voltarem de um evento. Já era tarde, e eu estava no banheiro, tomando banho antes de terminar o meu turno. Foi quando ouvi uma batida na porta. Enrico? Chamei, achando que ele queria alguma coisa. Quando abri a porta, ele não estava lá. Olhei para o corredor vazio, mas algo parecia estranho. À medida que meus olhos seguiam o corredor, percebi que uma das portas no final começou a se abrir lentamente, de forma quase imperceptível. O silêncio da casa era absoluto, e o movimento da porta me deixou tensa. Eu apaguei as luzes do banheiro, tentando me esconder na penumbra e observando atentamente o que acontecia. Caminhei silenciosamente até o quarto de Enrico, esperando encontrá-lo fazendo uma brincadeira, tentando me assustar, como as crianças costumam fazer. Mas, ao entrar no quarto, encontrei Enrico sentado no canto mais distante da cama. Ele estava quieto, completamente imóvel, e seus olhos estavam fixos em mim. O olhar dele estava distante, como se estivesse em transe, e ele parecia assustado. Não era normal ele ficar tão quieto assim. Quem abriu a porta? Perguntei, um pouco assustada. Agnes, ele respondeu, com a voz baixa e trêmula, como se estivesse realmente vendo alguém ali. A resposta dele me fez gelar por dentro. Não era como se ele estivesse brincando ou me intimidando de propósito. Algo na maneira como ele me falou me fez sentir que havia algo mais acontecendo ali. Fui até a cama e, com cuidado, peguei Enrico no colo. Fomos de volta para a sala, onde passei o restante do meu turno, sentindo uma sensação estranha e desconfortável que eu não conseguia explicar. Quando os pais de Enrico finalmente chegaram, eu não mencionei nada sobre o que tinha acontecido. Não queria causar pânico ou preocupações desnecessárias, mas, no fundo, algo estava me dizendo que não era apenas uma brincadeira. O comportamento de Enrico estava começando a me deixar cada vez mais desconfortável. A forma como ele falou de Agnes parecia tão real, e os acontecimentos daquela noite, com o brinquedo que se ativou sozinho e a porta que se abriu, eram apenas um pouco demais para minha mente adolescente processar. Algumas semanas depois, os pais de Enrico entraram em contato novamente, pedindo para eu voltar a cuidar dele. Fiquei pensando por alguns dias antes de tomar uma decisão. Não que eu estivesse com medo de Enrico ou dos pais dele,
mas o que aconteceu naquela noite me deixou com uma sensação estranha. Eu não consegui parar de pensar sobre o que realmente estava acontecendo na casa deles. Por mais que eu tentasse racionalizar as coisas, não consegui ignorar o que tinha sentido, o que tinha ouvido e visto. Algo ali não parecia certo. Então, quando ligaram para saber se eu poderia cuidar de Henrico novamente, eu simplesmente declinei. Eu nunca mencionei o que aconteceu na noite em que o brinquedo se ativou sozinho ou a porta que se abriu, mas dentro de mim, eu sabia que não estava pronto para voltar a lidar com aquela situação. De alguma forma, algo me disse que o que eu tinha vivenciado ali não era apenas uma brincadeira de criança, mas algo muito mais complexo, e eu não estava disposto a enfrentar isso de novo. Não sei o que aconteceu com Henrico depois disso. Não sei se os pais dele deixaram ele brincar com Agnes ou se isso se tornou uma parte ainda mais estranha da sua vida. O que sei é que, naquele momento, aquela noite ficou gravada na minha memória, e até hoje, quando penso em Henrico, uma sensação desconfortável surge. Eu não sabia o que exatamente estava acontecendo, mas sabia que o que queria que fosse, não era algo que eu queria mais me envolver. Era uma noite fria de inverno quando me mudei para uma pequena cidade no interior do Brasil. Eu estava buscando um recomeço, algo simples e tranquilo, longe da correria da cidade. A casa que aluguei era antiga e charmosa, mas era bem afastada do centro, com uma pequena floresta de um lado e um campo aberto do outro. A habitação era tranquila, praticamente isolada, e isso me agradava. Sentia que finalmente encontraria a paz que tanto procurava. Naquela noite, eu estava sozinha. Meus pais foram na cidade para resolver alguns detalhes, então aproveitei para organizar a casa com calma. A casa estava escura, exceto pela luz suave do abajur ao lado da cama. O vento forte batia nas janelas, e o som das folhas se misturava com o farfalhar da madeira da casa. A casa era antiga, mas eu gostava da sensação de estar em um lugar cheio de história. Passei horas organizando caixas e movendo móveis, mas à medida que a noite avançava, comecei a perceber algo estranho. A cada vez que eu passava pelo corredor, tinha a impressão de ver uma sombra se mover do lado de fora. Quando olhei com mais atenção, não havia nada. Comecei a me sentir inquieta, mas tentei ignorar a sensação. A casa parecia estar em total silêncio, exceto pelo vento lá fora. Depois de um tempo, decidi fazer uma pausa na cozinha. Quando me aproximei da janela, vi algo que me fez congelar. A casa ao lado estava escura, mas eu podia ouvir passos. Lentos, pesados, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Era um som inquietante, mas parecia vir da casa vizinha. Eu sabia que a casa ao lado estava vazia há meses, desde que o último morador, um homem idoso, faleceu em situações misteriosas. Não havia ninguém ali, ou pelo menos eu pensei que não havia. Tentei ignorar o som, mas ele continuava. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. O barulho não parava. Eu olhei mais uma vez pela janela, tentando ver algo, mas não havia nada além da escuridão. O campo estava vazio, e as árvores balançavam suavemente ao vento. Ainda assim, o som continua, vindo de dentro da casa ao lado. Senti o coração acelerar. A sensação de estar sendo observada envolveu-me. Eu sabia que não deveria estar ouvindo aquele barulho. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas o som se aproximava cada vez mais. Agora parecia estar vindo de dentro da minha própria casa, como se alguém estivesse caminhando pelos meus próprios corredores. O medo tomou conta de mim. Olhei para o corredor escuro, mas não vi nada. O som ainda estava lá, e parecia estar se aproximando. Minha mente trabalhava, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Não havia ninguém, mas o som era real. Eu não conseguia ignorá-lo. Eu decidi sair dali, para entender o que realmente estava acontecendo. Levantei-me rapidamente e fui até a porta da frente. Ao abri-la, uma brisa gelada me envolveu. O campo estava deserto, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Não havia ninguém. O silêncio tomou conta do ambiente, mas eu sabia que algo estava errado. Voltei para dentro, o medo apertando meu peito,
e quando entrei novamente, algo me paralisou. Ouvi o som novamente, mas agora não vinha da casa ao lado. Ele vinha de dentro da minha própria casa. Passos lentos, como se alguém estivesse se arrastando pelos meus corredores. Cada passo fazia meu coração bater mais rápido. Olhei para o corredor, tentando ver o que estava acontecendo, mas tudo o que vi foi a escuridão. Foi então que as luzes da vela que eu tinha acendido começaram a piscar. Em um segundo, a casa ficou em total escuridão. O silêncio que tomou conta do lugar era absoluto. O medo me consumia. O som havia desaparecido, mas a sensação de que algo estava ali, esperando, me paralisou. O ar parecia denso, como se algo estivesse se aproximando. Eu estava completamente sozinha, ou pelo menos era isso que eu pensava. Sem coragem de ir embora, sem coragem de fazer qualquer coisa, fiquei ali, imóvel, esperando algo acontecer. Foi quando algo frio tocou meu ombro. Eu congelei, meu corpo inteiro, tremendo de medo. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O pânico tomou conta de mim. Sem pensar, peguei minhas coisas e corri até a porta dos fundos. Quando abri, a sensação de estar sendo observada se intensificou. Sem olhar para trás, corri pela noite escura, sentindo meu corpo ser dominado pelo medo. Não sabia o que estava acontecendo naquela casa, mas algo me disse que eu não deveria ficar ali. Algo estava esperando, algo que não deveria estar. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pela cidade, descobri que a casa ao lado havia sido abandonada há anos. O último morador, um homem idoso, desaparecerá sem deixar vestígios. Alguns disseram que ele enlouqueceu antes de desaparecer. Outros falaram de algo mais sombrio, algo que se escondia nas sombras da casa. Eu nunca soube o que realmente aconteceu em casa, mas nunca mais voltei para descobrir. Nunca mais ouvi esses passos, mas sempre que passo perto da casa, sinto a presença de algo ali. Algo que ainda não foi, algo que permanece à espera. A casa ao lado permanece vazia, mas quem sabe o que realmente se esconde lá, nas sombras escuras, esperando por alguém que se atreva a entrar. Eu sempre gostei de viver em lugares isolados. Talvez fosse o silêncio que me atraía, ou a paz que vinha com a distância dos outros. Minha casa, uma pequena construção no meio do mato, estava a horas de qualquer cidade. O único som que eu ouvia era o vento sussurrando nas árvores e os animais da floresta se movendo à noite. Mas a tranquilidade que eu tanto amava começou a se transformar em algo estranho. Eu havia me mudado para aquele lugar há cerca de 3 meses, buscando um recomeço. A vida na cidade nunca havia me agradado muito, e percebi que a solidão poderia me ajudar a encontrar respostas para as questões que martelavam minha mente. Mas, com o tempo, percebi que a solidão ali não era como eu imaginava. Certa noite, depois de um dia tranquilo, estava sentado na minha poltrona favorita, olhando pela janela. A noite estava mais escura do que o normal, e o vento parecia mais forte. De repente, ouvi algo. Um som baixo, vindo de fora. Inicialmente, pensei que fosse algum animal, mas, à medida que o som aumentava, percebi que era algo diferente. Era como se alguém estivesse andando ao redor da casa, mas não era possível, pois eu estava a quilômetros de qualquer vizinho. Eu tentei ignorar, achando que era apenas o vento confundindo minha imaginação. Porém, o som não parava. Era um arrastar de passos pesados e lentos, como se alguém estivesse se aproximando. Me levantei e fui até a porta, olhando pela frente da janela para o lado de fora. A escuridão era impenetrável. Não havia nada. Mas os passos continuavam. A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava errado. Voltei para dentro e tranquei a porta, mas os passos continuaram, cada vez mais perto. Eu senti o ar gelado entrando pela janela aberta e me dei conta de que algo estava se aproximando da casa. O medo começou a tomar conta de mim, mas uma curiosidade também. Decidi olhar pela janela dos fundos, onde o som parecia mais forte. Quando olhei para fora, algo me fez gelar. Uma figura estava parada no meio da escuridão. Não consegui ver detalhes, mas a forma era humana.
Não havia nenhum som, nenhum movimento, apenas uma presença silenciosa observando. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se deveria gritar, correr, ou simplesmente me esconder. Fiquei paralisado, sem saber se estava vendo aquilo ou se minha mente estava me pregando uma peça. Mas, então, a figura se moveu. Lentamente, ela começou a se aproximar da janela, mas, antes que pudesse reagir, algo estranho aconteceu. A figura desapareceu. Não houve barulho, não houve movimento. Apenas a sensação de que algo havia sumido no ar. Mas o medo não passou. Voltei para o interior da casa, agora completamente alarmado. Cada som, cada movimento, parecia amplificado. O medo apertou meu peito, mas eu tentei me convencer de que não passava de uma ilusão. Estava sozinho, e tudo estava calmo, mas o som dos passos ainda ecoava em minha mente. Eu sabia que não estava sozinho. Quando fui para a cama, tentei dormir, mas o medo continuou me consumindo. A sensação de estar sendo vigiado não desaparecia. Eu ouvia os passos novamente, mas dessa vez, não eram tão distantes. Pareciam estar dentro da casa. Eu me forcei a fechar os olhos, tentando ignorar, mas não consegui. Cada estalo da madeira, cada ruído, parecia que alguém estava se movendo por ali. Acordei no meio da noite, suando frio. O som estava lá de novo, mas agora era mais próximo. Eu não estava mais apenas ouvindo, eu estava sentindo a presença. Sem pensar, levantei a cama e peguei uma faca da cozinha. Minha mente estava em pânico, mas eu sabia que tinha que enfrentar o que queria que fosse que estivesse em minha casa. Fui até o corredor, uma lâmpada piscando, iluminando o caminho para a sala de estar. Os passos estavam cada vez mais claros, mais definidos. Quando cheguei na sala, meu coração parou. A porta da frente estava aberta. Eu tinha certeza de que havia trancado antes de ir dormir. O medo tomou conta de mim. Como aquela porta se abriu? Não havia ninguém aqui, mas os passos continuaram, agora diretamente atrás de mim. O ar estava pesado, e a sensação de ser observado foi mais forte do que nunca. Olhei para trás e vi algo que quase me fez desmaiar. A figura estava ali, mas não era mais humana. Suas pernas eram compridas e distorcidas, como se estivessem se arrastando pelo chão. Seus olhos eram vazios, negros como o abismo, e sua pele parecia escorrendo, como se estivesse apodrecendo. Não havia palavras que descrevessem a coisa que estava diante de mim. Eu estava congelado, incapaz de me mover, enquanto ela avançava lentamente, sem pressa. Ela se mudou ainda mais, parando a poucos centímetros de mim. Eu pude sentir o cheiro de podridão vindo dela, e meu estômago se revirou. Quando finalmente consegui dar um passo para trás, a figura se moveu para a porta, como se estivesse me conduzindo para fora. Eu não sabia o que fazer, mas não queria estar ali quando aquilo acontecesse. Corri em direção à porta, mas ela se fechou sozinha, como se estivesse sendo controlada por algo invisível. Eu comecei a gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Quando olhei para o lado, a figura estava bem na minha frente novamente. Seus olhos eram ainda mais negros e vazios. A sensação de que eu estava sendo consumido por algo maligno se apoderou de mim. Eu sabia que não sairia dali com vida, que aquilo estava me consumindo. Quando eu finalmente consegui gritar, a figura estava distante, mas a sensação de presença nunca me deixou. Hoje, a casa ainda está lá. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas desde então, ninguém mais se atreveu a morar naquela casa. E eu nunca mais voltei. A sensação de ser observado, de ser seguido, continua comigo, onde quer que eu vá.